Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje é a leitura do Evangelho em 3 minutos, livro de Mateus. A partir desse ponto, Pai Nosso. Como fazemos de praxe, vamos lá em Mateus, 6, do 9 ao 15. Mateus 6, do 9 a 15. Algum irmão deseja ler? Vamos lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarte aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Voltando aqui para o texto. Orar é se reconhecer fraco, incapaz e dependente de Deus. Nada disso o agrada, pois desde criança você foi ensinado a ser independente e, quando adulto, passou a consumir livros de autoajuda. Orar é ir contra essa tendência natural, é a negação da autossuficiência. Jesus ensina que orar não é ficar repetindo palavras como fazem os pagãos. Não é entoar ações hipnóticas como os mantras tibetanos ou usar de palavras mágicas ou formas secretas para liberar algum tipo de energia cósmica. A oração não é um Shazam ou abracadabra do cristão. Orar é comungar com Deus nossas necessidades, sentar-se, sentar-se ao lado dele e conversar sobre elas. Mas por que orar se Deus sabe de antemão o que precisamos ou vamos pedir? Porque Ele quer enxergar a dependência em nós. E porque gosta quando conversamos com Ele. Deus é um bom ouvinte. Orar é fazer o caminho inverso de Adão e Eva no Éden. Eles quiseram ser independentes de Deus, autossuficientes e donos de seus próprios destinos. A oração nos coloca de volta em nosso devido lugar. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão à mesa, podem estar interrompendo, trazendo um pensamento, um ensino.
Antes de ensinar a oração conhecida como Pai Nosso, Jesus condenou a mera repetição de palavras. Portanto, o Pai Nosso não é uma oração para ser repetida. Trata-se de um modelo de como devemos orar. Não é o que, mas o como. Primeiro vem um reconhecimento da posição que Deus ocupa no céu, acima de nós, e de sua santidade. Palavra que significa separação do mal. Equivale reconhecer que os nossos interesses particulares podem não ser os interesses de Deus, que vê o cenário todo de cima e sabe o que é melhor para nós. Esta é a razão da expressão: venha o teu reino, e não o contrário. Os interesses do céu devem prevalecer sobre os da terra. Primeiro, reconhecemos o que Deus é e que ele tem a primazia. Depois, pedimos para o suprimento das necessidades físicas e de proteção, intercaladas com o pedido de perdão. Esse perdão não é o perdão judicial de nossos pecados, que recebemos por graça e pela fé em Jesus. Aqui é uma espécie de perdão parental. É a condição momentânea que, é a condição momentânea para recebermos o que pedimos. É como se o seu pai dissesse, abre aspas, meu filho, você não vai ganhar a bicicleta enquanto não fizer as pazes com sua irmãzinha. Fecha aspas. Mas como perdoar? Com o perdão de quem já foi perdoado. Aí sim, o perdão judicial absoluto. Para entender melhor isso, veja como o apóstolo Paulo coloca o perdão em sua carta aos Colossenses. Abre aspas. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Fecha aspas, vemos em Colossenses 3,13. Do ponto de vista judicial, só consigo perdoar porque fui perdoado. Você já foi perdoado de todos os seus pecados? Esse perdão pleno e absoluto só é possível porque Jesus morreu em seu lugar e ressuscitou para a sua justificação. A primeira coisa que Deus quer lhe dar é o perdão. Portanto, esta é a primeira coisa que você deve pedir, se ainda não tem a certeza de ter sido completamente perdoado. Vou voltar aqui, há um tempinho. Boa noite, os irmãos. É, vamos colocar uma circunstância prática que acontece no dia a dia hoje, até mesmo com a cristandade, em razão dessa oração que Deus colocou. Então, quando tem lá assim, orareis assim, aí ele começa, né? Pai nosso, tal, 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 não significa que a gente tem que usar as mesmas palavras. Ou seja, ali Deus está dando mais ou menos qual a situação
em que a pessoa se encontra para poder orar. Então, naquela época lá, foi dado justamente essa oração. É como você tem aqui um exemplo, um modelo. Não quer dizer que seja uma coisa fixa. Tanto sim que o próprio Senhor observou o quê? Que as pessoas geralmente terminam reduzindo essa oração a um receituário vazio, justamente como consta lá em Mateus 6:7. Então, observemos aí que a oração ela é composta por 6 pedidos. Eu acho que quando nós estudamos circunstância da oração, os irmãos podem lembrar sobre isso. 6 pedidos. Os 3 primeiros pedidos é para que venha o reino, está lá em Mateus 6, 9 a 10. E os 3 últimos, inclusive foi lido na estante, os 3 últimos são para que Deus supra as necessidades de seu povo, até que o reino seja plenamente estabelecido, como está lá em 6, 11 ao 13. Assim, quando se fala sobre, eu já vi a crítica, né? Uma oração muito longa, não sei o quê, não quer dizer isso, não. Pode ser longa, não tem problema nenhum. O que Jesus Cristo falou ali é que ela não deve ser vazia. O próprio Jesus, se nós fôssemos olhar e reprimir uma oração longa, nós estaríamos reprimindo o próprio Jesus Cristo. Por quê? Ele orou a noite inteira antes da crucificação, em outras ocasiões. Fez de uma situação mais breve. Durante aquela, aquela noite da crucificação, a noite toda Jesus Cristo orou. E aí nós vamos fazer o quê? Repudiar que ele fez uma oração longa? Não, ele fez longa. Mas pergunta, foi vazia? Não, toda ela tinha um sentido. O que nós precisamos entender, para finalizar a explicação breve, é que a oração ela deve expressar o desejo sincero do coração. E não simplesmente um monte de palavras, né? E que na realidade não vai impressionar nada a Deus. Pelo contrário, ele vai lembrar do que o próprio filho disse que não de não fazer vãs repetições. Eu só para fechar, eu estou me lembrando agora de uma oportunidade que nós fomos jogar basquete, que por acaso eu jogo também um basquete, eu gosto, e o futebol também começou a fazer isso agora. Eu não sei se os irmãos já prestaram atenção. Quando vai começar o jogo, o pessoal dá a mão ali no meio do gramado e, às vezes, lá dentro no vestiário. Eu estou dizendo isso porque eu presenciei essa circunstância no vestiário. Todo mundo dá a mão, aí um começa lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome, mas numa aceleração que, na realidade, não tem nenhum sentido. Quer dizer, se tivesse alguma pessoa, apesar de que tem gente da cristandade ali, né? Vários jogadores são da cristandade. Dá vontade de perguntar, vem cá, você que é da cristandade, vocês fizeram aí o quê? Ah, nós fizemos a oração do Pai Nosso. Sim, meu amigo, vocês fizeram parecendo uma corrida de cavalo. E outra, não, você já procurou ver qual é o sentido da oração do Pai Nosso? Os 6 pedidos para que é? Vocês vão entrar em campo para poder fazer isso e fazendo essa oração? Ou seja, uma oração que na realidade foi vazia. Não teve o sentido lógico do propósito deles. Então, o que Deus está falando e o que Jesus Cristo tem replicado é que, independente de pequena ou grande qual seja a oração,
mas que ela seja feita de coração, tenha um propósito, não é? Não é uma coisa vazia, tenha um propósito, tenha um objetivo. Use a sabedoria que o Senhor dá. Se não tiver, peça que Ele dá para poder fazer essas orações. Só, até aí. Irmãos, na verdade eu queria até, em cima do que o Nilton falou, fazer uma pergunta para os irmãos aí que estão mais exercitados em assembleia, né? Irmão Jefferson, irmão Isaac. Nesse sentido de oração, né? Porque eu creio que os irmãos podem me corrigir que a oração com sabedoria, né? Ela só pode ser longa se ela for uma oração particular, no meu modo de entender, mas os irmãos podem me corrigir. Por exemplo, você tem sua casa, então você pode orar a noite toda, não tem problema algum. Mas nenhuma assembleia ou nenhuma reunião ou até mesmo uma live tem esse horário a cumprir, né? Então, a gente tenta muito por esse lado aí de dizer que os irmãos falam, esqueci de dizer que os irmãos falam, né? Ordem Boa da vontade, essência? né? Isso, mas é tipo boa vontade. Então, nesse caso aí, tem que se cumprir a ordem e a decência, né? Tanto na assembleia como numa live ou até na casa de um irmão, eu creio, né? Porém, no particular, eu creio que se o irmão sentir no coração e tiver a prontidão e o exercício, não tem problema nenhum orar, atravessar a madrugada orando, né? Eu creio isso. Mas aí eu queria deixar esse comentário e fazer a pergunta. Eu fui em 2019 na live aí, na reunião em Salvador aí, né? Foi a primeira vez que eu fui, não tinha quase conhecimento. Hoje já tem mais um pouco, ainda não tenho, mas já tem um pouco. E aí eu me lembro que acho que teve a reunião da oração, né? Teve a reunião da oração. E aí eu fico pensando, né? Quando houver a reunião da oração, que lá, se não me falha a memória, acho que 3 irmãos orou, parece. Teve 3 orações, 3 irmãos orou. E aí eu fico assim numa questão, porque pode ser que haja repetição. Eu vou apresentar os irmãos que estão em necessidade, apresentar a assembleia. Aí vem outro irmão orar. Eu acredito que já não tem necessidade mais de apresentar a Assembleia de Salvador, os irmãos que veio de fora. Então, essa é a dúvida que eu tenho, se os irmãos pudessem falar um pouco aí. Eu vou aproveitar, Leonis, para. Basicamente, ontem, ou foi anteontem, o próprio irmão Lemão, ele me fez uma chamadinha assim, Newton, lembre, quando tiver em assembleia, procure fazer como coletivo. Nós, quando você estiver em uma reunião, uma oração independente, só, aí você usa meu Deus, meu Pai. Mas na assembleia você usa nós. Nós, porque você está com ele, vou colocar as próprias palavras dele. Ele diz assim: você está utilizando, quando você fala, você está usando a boca de todos que estão ali na Assembleia. Então, esse ponto de vista sobre quando você faz independente, tem sentido o que o irmão falou. Mesmo porque na Assembleia você tem um horário para tudo, né? Ali, 10 horas isso, 10h30 até isso, 11 horas isso, 11 horas. Se efetivamente a pessoa não tiver o discernimento, só ele vai fazer uma oração longa, pode até não ser vazia, mas vai fazer uma oração longa. O que é importante a pessoa discernir é que essa oração longa, por exemplo, Jesus Cristo, como eu dei o exemplo aqui agora, ele orou a noite toda, com uma oração longa, longuíssima, mas tem o propósito dele. Não foi em assembleia, não foi em reunião coletiva, nada, foi independente. Você pega a oração e conversa com Deus até a hora que o Espírito Santo está ali, ele guiando, meu amigo. Então, pronto. É um sentido lógico. Eu não peguei o finalzinho da sua pergunta sobre.
A partezinha final aí, se puder repetir. Na minha dúvida é porque quando tem mais de 2 orações numa reunião, como houve lá em 2019, mas eu não me lembro. Realmente tem Ah, muito sim, tempo. sim. É. Isso foi comentado, o irmão Jefferson estava presente, Dal estava presente. Já fizemos um comentário sobre isso, mas às vezes os irmãos esquecem e termina-se, no meu entender, assim, perdendo um pouco de tempo. Se às vezes também nós não falamos nada até para não ser desagradável, mas se o irmão Leones levanta ali uma oração e fala sobre orar sobre as pessoas, como está lá em 1 Timóteo 2, 1 até 4. Fala das pessoas, das autoridades constituídas iminentes, etc. E isso é bom, Deus se agrada por isso. Está ali. Aí lá vem o outro e fala a mesma coisa. Lá vem o outro e faz a mesma coisa. Então, é como se você tivesse recebendo uma transfusão sanguínea, onde está ali o O positivo e na realidade já se foi dito, olha, eu estou precisando de um O negativo, mas só vai O positivo. Toma O positivo de novo. Então, mas eu preciso agora de um O negativo. Não, toma O positivo de novo. Isso é discernimento. É discernimento que cada um tem que ter na reunião, até mesmo para aqueles que estão efetivamente prestando atenção, não fique um negócio enfadonho e repetitivo. Não é que você não pode repetir uma oração. É uma questão de discernimento. Se eu estou vendo que ali já foi dito aquilo, eu vou reiterar para quê? Deus não está sem ouvir, ele está ouvindo. Ele não está como se fosse assim, olha, eu estou fazendo uma segunda porque Deus não prestou atenção na que o irmão fez na primeira, então eu vou fazer uma para reforçar. Aí outra, eu vou fazer um reforço também. É o meu pensamento. O que eu disse na época, eu acredito que poderia ser considerado, mas ainda fazem aí para não ficar antipático, né? A gente termina se calando. Faça uma correção que tiver que fazer, mas eu acho que não necessita ficar repetindo. A Assembleia em Salvador, ela tem as 3 reuniões no mesmo dia, né, que é no domingo. É a reunião de Partir do Pão, a reunião de oração e a reunião de estudo da palavra ou a reunião aberta, né? E na reunião de oração, que é logo após a reunião de Partir do Pão, ela leva meia hora. E acontece sim dos irmãos orar pela mesma questão, até porque há liberalidade no espírito, né? Então, assim, o irmão está em independência só porque o irmão orou, ele não vai ser, orou, orou pelos irmãos lá na África, outro irmão também orou pelos irmãos lá na África, né? E em relação, Leonis, à questão da reunião de oração ter vamos supor, meia hora, né? Então, os irmãos cientes disso, e nesse exercício de amor, eles entendem que a oração não pode ser de uma forma demorada, né? Eu não me lembro de saber, tem irmãos que a reunião de oração é separado, né? É separada da reunião de partir do pão. Vamos supor, a reunião de partir do pão, com certeza, é domingo. Mas a gente não sabe se tem irmãos que fazem logo pela manhã,
ou no final da manhã, ou no início da tarde. Mas tem irmãos que tem assembleia, melhor dizendo, que fazem reunião de oração determinado dia da semana, né? E aí eu não sei se é 1 hora, se é meia hora, né? Mas em relação de Salvador, é assim. Aí você até mesmo citou, tudo se fazendo com ordem e decência, né? Então, oramos na reunião de oração, coisas pertinentes à assembleia, aos irmãos, né? E um exemplo, quando a gente ora para o Senhor quer que a gente ore para que todos se salvem, ou perdão, quando a gente ora por todas as autoridades, a gente não ora para que as autoridades melhorem o mundo, né? Mas sim que eles creiam no Evangelho da Graça e sejam salvos. É um princípio que a gente aprende nas cartas de Paulo. Entendeu? A gente não ora para que o parente de Jefferson ganhe na loteria, né? Isso aí já é uma oração pessoal, né? Se a gente orar para que todos os homens creiam, né? Principalmente as autoridades, então tem as orações que são individuais, dito aqui, né? Que aí muitos sabem realmente onde o calo aperta e podem colocar diante do Senhor, né? Ou de Deus Pai, mas a gente tem que estar orando sempre conforme os pensamentos de Deus, né? Não buscando nossos próprios interesses, né? Como tá no livro de Tiago, né? Quando fala pedir e pedir mal, que pedis para os seus próprios deleites. Então, o Senhor sabe de nossas necessidades, até o segundo aqui parágrafo, né? Até aqui, eu vou até reler, né? Jesus ensina que orar não é ficar repetindo palavras como fazem os pagãos. O paganismo não está na religião? Está, porque são palavras repetidas, né? Então é paganismo, está nas religiões hoje. E aqui segue, não é entoações hipnóticos como os mantras tibetanos, também está nas religiões, né? Ou usar palavras mágicas ou fórmulas secretas para liberar algum tipo de energia cósmica, né? E também tá, quanto mais ora, mais poder, né? É uma coisa que, infelizmente, está no sistema religioso, né? Aí o irmão Mário até brinca aqui, né? Oração não é um Shazam ou abracadabra, né? Do cristão. Orar é comungar com Deus nossas necessidades, sentar-se do lado dele e conversar sobre elas, né? Então, individualmente, é um, é um dos pilares que temos lá em Atos 2:42. Deu para responder, deu para entender aí, irmão? Deu. Era só essa dúvida mesmo que eu tinha, já causou. O irmão até falou aí, de caso um irmão orar, apresentando ali os irmãos da África, né, que sempre está em alguma necessidade. Eu citei o exemplo só. Não, isso é exemplo mesmo. Então, como eu fiquei pensando nisso, aí de repente o irmão orava ali, aí outro irmão ia orar e apresentava também aqueles irmãos, aí eu queria saber se estava nessa vertente aí de repetição. Era só isso mesmo. É claro que eu esqueci até de falar assim, para os irmãos que os irmãos instruem que antes mesmo de cada irmão orar, né? Cada irmão ele coloca antes para que os irmãos saibam o que vai ser orado. Tá entendendo? Por exemplo,
eu vou orar pelas autoridades. Antes de orar, eu comunico que eu vou orar sobre isso. Deu para entender, irmãos? Leones? Ok, então. Então, assim, aí, claro, mas se o Espírito Santo, ele traz para que o irmão também ore por algo que já foi orado, aí não cabe, aí que está o julgamento também desse irmão, né? Não cabe que ninguém prive esse irmão de orar por algo que já foi orado, né? Agora, como nós estamos aprendendo aqui, né, de uma forma, por fé, primeiramente, e de uma forma inteligente, né, racional, né? Por isso que se diz discernimento. O irmão pode colocar aí Mateus 26, verso 39 ao 44. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 39. Mateus 26, 39. Olha a passagem interessante aqui, dos versículos que a gente vai ler. Veja se não são palavras de orações repetidas, agora pergunte se são vazias. Olha só. E, indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto. É Jesus, né? Orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Observe, Cristo fez uma oração aqui breve. Aí, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí observe aqui que lá vai Jesus de novo. Vamos lá. Primeiro, lá em 39 ele fez, agora o 42. E indo segunda vez, orou dizendo, Jesus foi pela segunda vez. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Olha o mesmo sentido da oração. Eu vou dizer que são palavras vãs e repetitivas? Não, e foi uma breve oração. Ele voltou e orou de novo, uma breve, basicamente parecidíssima, né? Vamos lá. Aí vem, e voltando, achou-se outra vez adormecidos, porque os seus olhos já estavam pesados. E aí lá vem Jesus Cristo de novo. E deixando-os de novo, ao 44, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Ou seja, Cristo, 3 vezes em pouco espaço de tempo, orou as mesmas palavras praticamente ao Pai e não foram consideradas vãs repetições. Não foi uma oração vazia. Na realidade, havia uma interrupção provocada pelo próprio Deus, talvez, ou o Espírito, né? Para ver as circunstâncias daquele que estavam ao lado dele ali, que não estavam prestando atenção em nada, nem a segurança deles. Então, aqui mesmo, está sendo dito que o propósito da oração de Jesus e o método que foi aplicado, simples. Repetiu praticamente as palavras, repetiu o mesmo objetivo, repetiu. Tudo bem, foi uma pessoa só, foi Jesus. Mas qual o sentido que eu teria na Assembleia
adotar um procedimento como Jesus fez aqui, se não tem sentido eu ter que repetir. Alguém interrompeu, tal, não vai acontecer isso. Então, discernimento. Aqui, ele tinha um propósito de o fazer e o de repetir. Na Assembleia pode não ter. Como o irmão Jefferson falou, nós não podemos dispor limite na vontade do Espírito Santo, caso um irmão, 2, 3, 4, deseja repetir aquela oração relacionada, como foi dito aí, aos irmãos da África, ou seja lá qual for o objeto. E aí? E complemento, irmãos, a súplica, por exemplo, é o tipo de oração que o Senhor Jesus estava fazendo. Então, existe tipos de oração. E uma oração que se repete muito e as mesmas palavras, ela é geralmente classificada como súplica. E aí ela vai depender muito do momento, né, do que está acontecendo. Então o Senhor ali estava passando um momento de muita angústia, de muito sofrimento. Então é o que estava no coração dele. E aí ele vai repetir 1 milhão de vezes se fosse necessário, mas é isso, é o coração, é espontâneo, não é algo programado, né? Eu vou programar, eu vou ficar ali orando e vou repetir as mesmas palavras várias vezes, como os pagãos vão fazer. Então não é isso. Como sempre falamos, né? A oração ela começa no interior. Então, como é que está o interior daquela pessoa? E se ela estiver em comunhão com o Espírito, no Espírito, ela vai entender o horário, o local, a petição que está sendo feita, a urgência daquilo dali. Se estamos em grande angústia. Então, assim, vamos imaginar que tem um irmão nosso, né, da Assembleia, que a gente já convive ali há algum tempo, e esse irmão agora está passando por uma enfermidade muito grave ou algum problema muito sério na família, e todo mundo está muito triste, né, com essa situação. Com certeza essa vai ser orações de súplica, né, se resolver todo mundo orar nesse sentido, né, por esse irmão. Então, com certeza, palavras vão ser bastante repetidas, né, pedindo em prol desse irmão, porque vai ser uma coisa do coração, vai ser o que todo mundo está sentindo naquele momento, e não vai ter como a gente programar e controlar isso e falar, não pode falar essa palavra de novo, ou voltar a falar essa oração, ou vamos fazer ela agora só 10 segundos, depois mais 10. Então não tem como, vai ser algo muito espontâneo, e quando é espontâneo, quando é no espírito, e está todo mundo ali em comunhão, ninguém vai sentir que foi enfadonho, cansativo, ou que não tinha que ser feito daquela forma. Todo mundo sai dali tranquilo, sem se preocupar com nada, porque viu que não foi algo realmente, né, direcionado, foi com sabedoria, foi espontâneo, foi... porque o Espírito Santo vai, se estivermos todos em comunhão, ele vai guiar para que aconteça dessa forma, como aconteceu ali com o Senhor Jesus, em ter que repetir 3 vezes a mesma oração. Irmão Isaac, muito bem, muito obrigado, viu? Deixa eu aproveitar essa fala sobre o momento que Jesus Cristo estava passando ali, o horário que já está em cima, mas veja se não foi um coração necessitado. Então, esse é o objetivo, né? Ou seja, a oração, ela deve, como eu disse na explicação anterior, expressar o quê? Um desejo sincero do coração. E não apenas um monte de palavras. Foi o que eu falei. Então, ainda disse assim, Deus não se impressiona com palavras, mas com o verdadeiro clamor de um coração necessitado. Cristo estava com o coração necessitado naquele momento. Esse ponto que você está falando aí, que muitos irmãos podem fazer a releitura daquele pedido, porque foi uma necessidade colocada até pelo Espírito Santo, de que havia um coração necessitado lá na frente, um enfermo, tal, um irmão, tal, e todos decidiram fazer. Então, havia um propósito real, um propósito. Não porque houve um esquecimento. E aí
Irmão Marcos, fique à vontade. Sim, irmãos, seguindo essa linha de raciocínio dos irmãos aí, irmão Isaac e o irmão Milton também acabou de falar, a gente vê esse exemplo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, né? Quando Pedro e Tiago foram presos por Herodes, foram lançados na prisão. Então, o que aconteceu ali naquele momento? Herodes mandou matar Tiago, não é isso? E aquilo causou toda uma aflição, né, no coração dos irmãos. Um irmão tão querido, de repente aconteceu algo tão trágico, né, que foi a morte de Tiago, por permissão de Deus, né? E assim, mataram Tiago, e qual seria o próximo? Seria Pedro, né? Seria Pedro. Então, imagine os irmãos aí, a aflição que a igreja naquele momento não ficou, né? Já tinha perdido um servo de Deus, que foi Tiago, mataram a espada, né? Herodes mandou matar a espada, e Herodes, querendo agradar os judeus, né? Ou uma parcela lá dos judeus, queria depois apresentar Pedro também. Mas aqui fala, né? Em Atos capítulo 12, aqui no verso 5, fala aqui que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, né? A igreja fazia contínua oração por ele a Deus, ou seja, é o que o irmão Isaac acabou de falar ainda há pouco, né? Dando exemplo, um irmão que está aflito, passando por um momento de enfermidade, e ali o coração de todos está no seu propósito. Então, se de repente orarem usando as mesmas palavras, né, não vai ser uma coisa assim enfadonha, porque é uma coisa, como o irmão Milton também falou, né? É uma coisa do coração. Ali é aquela aflição. Foi o que os irmãos naquele momento ali, em Atos, estava passando, né? Aquela aflição. Perderam o Tiago e agora o próximo seria Pedro. Mas aí, o que aconteceu? A igreja fazia contínua oração por ele a Deus, né? E através daquela oração, né? Através daquele fervor ali dos irmãos, daquela comunhão que eles estavam intercedendo, clamando a Deus, né? Deus acabou fazendo aquele grande milagre, né? Aquele grande movimento ali na vida de Pedro, que foi enviar o anjo e tirar ele da prisão, né? E os irmãos estavam ali reunidos na casa de Maria, mãe de Marcos, né? A igreja estava ali reunida orando. Então, como o irmão falou, tudo é de acordo com a necessidade, né? Com as coisas que vão surgindo, né? Ele deu exemplo aí do irmão enfermo. Aqui, o Pedro seria o próximo da lista de Herodes, né? Para morrer, mas Deus não permitiu, né? Mas a igreja sentindo a aflição, porque é como a palavra de Deus fala também, né? É que nós somos membros de um só corpo, né? Que é Cristo, né? Então, o Senhor Jesus mesmo ensinou, né? Que quando um dos membros ele sofre, todo o corpo padece, não é isso? Todo o corpo padece junto. Então, quando alguém está enfermo, ou nesse caso aqui, todos sentem, né? Porque faz parte desse corpo, né? Que é Cristo Jesus, né? Só isso mesmo. Deus abençoe. Mas eu sei que já está um pouco avançado o horário, mas é mais um créditozinho aí, Jefferson, eu queria que o irmão colocasse só em Efésios mesmo, capítulo 6. Rapidinho um comentário que eu vou fazer. Efésios 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, só um breve comentário, né? Quando o irmão Isaac estava falando aí, mais irmão Newton, né, eu me lembro dessa passagem aí, ficou bem claro, graças ao Senhor aqui agora, porque eu tinha essa dúvida, né? Na verdade, eu tinha essa dúvida de a preocupação, né? Como o irmão Isaac falou, se tiver no Espírito, né? A gente não vai
Eu creio que não está nem preocupado com essas coisas. Na hora o Senhor vai dar o discernimento, né? Mas a gente, muitas das vezes, fica um pouco preocupado, porque eu tinha comecei a me reunir mais o irmão aqui agora, né? Há pouco tempo a gente fica tipo nessa preocupação, né? Às vezes tem uma reunião de oração, a gente fica com essa preocupação, porque eu achava que seria uma repetição, mas aí, como o irmão Isaac falou, eu me lembrei dessa passagem de Efésios, ficou bem claro, né? Que se houver uma necessidade grande, né? O irmão ora ali na Assembleia, né? Então, por uma necessidade grande, outro irmão vai e faz uma repetição em cima daquele assunto ali, mas no caso, uma súplica, né? Suplicando. O assunto para mim, foi bem claro aí. Agradeço os irmãos aí. Ok, irmãos. Graças ao Senhor, chegamos aqui ao final de hoje aqui dessa reunião. São 9h07. E o Senhor permitindo. Então, na próxima quinta-feira, retornaremos com um estudo aqui de o Evangelho em 3 minutos, livro de Mateus, desse ponto aqui. E desde já, né, tirar a gravação para falar aqui com os irmãos que não é algo que precisa ser gravado.